Olá, pessoal. Bem? Vamos lá para mais uma semana. Segunda-feira meio devagar, meio enroladinha ali. Um dia difícil de operar, cara. Mini índice, pelo menos, entrando no range, depois perdendo fundo. Mini dólar, a mesma coisa. Então, te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar. Vamos para as notícias para amanhã. É porque as notícias importantes mesmo. Então, super quarta. Mas amanhã o que nós temos? Taxa de desemprego no Brasil, notícia importante. Vamos ver o que vai sair daí. Núcleo de vendas no varejo, 9h30 da manhã. Essas notícias podem dar uma certa volatilidade, é bom a gente ficar de fora. Então, cara, mas assim, ó, super quarta é que vai ser a bomba, né? Talvez o mercado esteja esperando pela super quarta e não vai fazer nada até lá, não sei. Vamos lá. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Tá chegando numa área de suporte bom, eu sabia que tinha essa estrada aí pra baixo, né? Mas tá indo muito devagar, tá indo muito amarrado, ele violina, ele tá fazendo igual o índice, cara. Igual o índice, não, parece que não tem volume financeiro. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, cada violinada, brother, ele vai, ele volta, ele vai, não sabe se vai, não sabe se vai, ele volta. Essa queda tá estranha, mas assim, bearish, né? Totalmente bearish. A gente tá a média de 200, cara. Temos aí uma boa área pra continuar capotando. Eu queria um pullback de verdade na média de 200, de 21, cara. Queria que ele fizesse um pullback amanhã muito forte, muito impactante nessa região aqui, nessa região de traps. Isso aqui seria fundamental pra mim. Fundamental. Sabe? Que ele simulasse uma volta. Sabe por quê? Porque isso aqui é o conceito de choque e BOS. Então, aqui, ele faz a quebra da estrutura. Aqui, ele faz aquele pullback grandão, quebra a estrutura de novo. E aqui a gente tem a mudança de característica. Então, eu queria que ele chegasse nessa região. E daí ele induzir compradores de que o negócio virou de verdade, até porque ele tá caindo devagarinho, e aí ele bate aí, e o que acontece? Capota fortemente. O que aconteceu, que eu queria que ele fizesse na sexta-feira, ele não fez, né? A bala de prata aparentemente foi na abertura hoje do dia. Foi a pedrada maior que deu. Depois dessa, nada aconteceu. Vamos dar uma olhada no diário aqui pra gente ver lá. Ele tá exatamente o que eu tava falando na live, ó. O pé do canal de baixa, e não tá querendo aceitar esse golpe. Se ele aceitar esse golpe, ainda vai ter suporte, e aí sim ele pode chegar onde eu imagino que ele vai chegar. Eu acho que ele vai nesse ponto aqui, cara. Vai mesmo. Aqui eu vou dar uma ajustada, isso aqui provavelmente é um range. Então, provavelmente tem um rangezinho novo aqui, ó. Nessa região, ó. Talvez aqui, ó. Isso aqui pode ser um range novo. Pode não, claramente é. Então ainda pode voltar ali, testar e capotar, né? Fato é que aqui, no diário também, ó. Quebrou a estrutura. Seguiu o morro abaixo. Segue empurrando esse mercado pra baixo. Precisava de um pullback, mas assim, bearish total. Onde tá a média de 200? O próximo tá bearish total. Nunca vi o dólar tão bearish como agora. E é isso. Bom. Então agora vamos para os 5 mil tickets. Mini dólar. Aí, ó. O que ele tá fazendo? Ainda tá andando. Sim, 18,30. Mas, cara, tá em ajuste, tá? Notem o que ele fez aqui, ó, o dia inteiro. Olha como foi o mercado sem volume financeiro. Sem volume financeiro algum. Toda hora voltando, ó, fazendo ranges, tá vendo, cara? Olha que coisa chata de operar esse mercado que tá, ó. Esse ativo, não esse mercado, esse ativo. Olha aqui. Rende. Pô, chato, cara. Rende. Cara, toma de olho nada, de graça. Eu tomei aqui. Depois eu fiz a venda e saí por aqui. Mas complicada a forma como ele tá fazendo. A gente pode esperar desse cara aqui, cara, suporte abaixo dele, totalmente. E aquela história que eu tava falando, eu gostaria de um teste mais alto. Gostaria que ele fizesse um teste bem mais alto. Gostaria que ele fizesse um teste aqui. Esse aqui é o meu sonho. Aqui. Nessas regiões aqui, ó. Pra ir capotar. E como que a gente vai vir neles? Setups que a gente já conhece, que eu vou mostrar agora em tela. Canal reversal, pullback, força, traps. É isso aí. São os 4 setups. Observando sempre choque e quebra de estrutura, BOS. São, cara, fundamentais unir esses dois pra gente conseguir chegar num ponto em que a gente não tenha tanto risco, não fique exposto ao mercado de uma maneira desnecessária. Mas mesmo assim, hoje aí eu segui todo o negócio ali e tomei stop também. Então, saí no break-even aí com taxas pagas e meio ponto na conta, mas sobreviver então. Isso é o que vale. E aí o que esperar aqui, cara, nessa altura que ele tá aí não tá legal. Tá legal. Olha o provável range do dia, ó. Ele até deu uma dilatada mais pra baixo, ó. Se pegar aqui a abertura dele, ele abriu aqui, ó. Colocar ele aqui, ó, vai dar meio que a mesma coisa. Então, assim, mercado difícil de operar, cara. Eu gostaria de um pullback agora, sério. A forma como ele tá caindo não tá legal. Se ele continuar caindo assim, vai ser difícil o cara conseguir ganhar uma grana legal mesmo, pegar um movimento direcional, porque ele fica violinando. Aqui o interessante é fazer um pullback longo. Longo mesmo. Algo como, sabe, tentar vir pra baixo, parar, vir lá no alto, vir lá no alto. E aí aqui ele quebrar a história. Pra gente fazer as entradas necessárias pra retestar fundo, pra tentar perder esse fundo e chegar lá nesse suporte que eu tô imaginando lá e que ele chegue nos 5,20, 5,15. Comprar aqui fica difícil, cara. Fica difícil. Tem que esperar terminar o pullback e na compra, né? Que eu entendo que o pullback é compra. E aí entrar no sentido de mercado forte. Nesse caso aqui, se quiser apostar na compra, olha, cara, eu não recomendo. Mas tipo, se ele bate aqui nesse suporte, pode ser que ele faça um movimento legal.
faça 2 tentativas falhadas, venha mais alto, faça uma trap bem lá embaixo, aqui assim, ó, volte daqui, que te permite entrar um pouco mais baixo. Daí ele vai fazendo a confluência com a quebra da estrutura, e ele muda a característica do preço, quebra a estrutura de novo, vem aqui embaixo, aí tu entra mais baixo, stop curto. Ele pode fazer, talvez, fazer uma pedrada legal, pelo menos aqui ou aqui. Aí a gente fica de olho quando ele chegar nessas regiões aí, ó. Aqui, pra vender. E aí na venda é aquela história, a venda não precisa, cara, não precisa ser, se ele bate aqui, já sente aqui, ó, a venda não precisa ser trap nem nada. Pode vir assim, 2 tentativas falhadas no setup que a gente conhece muito bem e tentar fazer um reteste de fundo, chegar bem baixo nesse suporte, tem chão. Pra vocês, tem chão. 5,27, 5,300, 5,279, 5,300, uma coisa assim. Algo nessa linha aí. Eu buscaria um ponto assim, mas eu preciso que ele faça um pullback. A forma como ele tá caindo tá chato. Não tá legal de operar, não tô gostando da forma como ele tá fazendo o negócio, tá bom? 60 minutos. Mini índice. Retestou topo. Cara, mini índice tá dando show, cara. Calando a minha boca. Se tornando um ativo bullish, violento. Pô, tô gostando de ver, cara. Pô, tô feliz com esse movimento. Sério mesmo, cara. Tô muito feliz com esses movimentos que ele tá executando. Tá sendo algo fantástico. Esse cara expandiu um pouco mais essa região aqui de resistência. Tá lindo o movimento que esse cara tá fazendo. Tá lindo. Estou amando. O foda é que ele não tá levando o mini dólar com ele. Tá sendo bem amarrado os movimentos do mini dólar. Mas tá lindo esse movimento. Tô super feliz. Meio que deu uma, né? Uma ladeadinha, não é? Talvez um range, cara. Por aqui. Aqui assim. O que vocês acham? Algo aqui. Um rangezão gigante. Tá fazendo a rotação dele. Vem pra cá. Tenta ir pra lá. Hã? Será? Até que haja um breakout. Aqui, ó. E agora tenta cruzar de novo. O fato é que é bullish. Bullish e não dá pra vender. Quer dizer, até dá pra vendê-lo. Porque o índice, ele é um dos ativos que pode fazer pros dois lados, que tu vai ter lucro nos dois lados. Mas, olha, eu não venderia agora. Nesse ponto em que ele tá assim, dessa potência, eu não venderia. Eu compraria. Essas sombras aqui, espetáculo. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. É negação, brother. Negação, o troço tá vindo violento. Bom, parabéns pro mini índice. Mas eu não opero ele. De maneira alguma. Vamos para o diário, só pra gente dar uma olhada onde ele tá no diário. Eita, aqui tem lógico. Então, essas sombras aí, no diário, essas sombras superiores aí não tão legal. Aí já começa a mudar a história. Aí começa a ficar complicated. Não é um desenho que eu espero. Mas segue bullish. Mas é aquela história, é o mini índice, né? Vai, não vai, vai, não vai, não vai, depois vai. Vem em V, né? Olha isso aqui. Isso aqui volta em V, né, meu amigo? Toma! Aí veio aqui, foi lá. Daqui a pouco toma de novo. Ele chega lá naquele topo lá. Ó. Faz a rotação do pêndulo. Ele andou pra baixo, ele anda pra cima. O índice pode tudo. Para. 20 mil tiques. Fez um movimento legal, ó. Olha que gracioso. Difícil de operar, brother. Não é um mercado fácil. Não. Um ativo bem difícil. Isso aqui é aquele range que eu falei na live, ó. É que ele faça o breakout, ó. Só que o problema é que esse breakout acontece dentro do range, né? Se ele acontece aqui em cima, não dá nada, mas dentro do range é foda. Porque inviabiliza a entrada, brother. Viabiliza. Até tem aqui, ó, 2 tentativas falhadas, ó. Uma tentativa, 2 tentativas. Faz a quebra da estrutura. Alto pra um cacete, porque tu imagina que tu tá olhando isso aqui é o topo do dia, né? E aí, porra, tu tá comprando topo, meu irmão. Mas não, tu não tá comprando topo, ele toca ali reto. Depois ele vem em A. É o V-top, né? Tudo que ele foi, ele voltou e ainda perdeu mais, né? O que fazer? Como operar? Eu operaria pros dois lados, cara. Eu observaria a região que ele tá ali, ó, de resistência agora. Seria uma região interessante para tentar vender, mas ele tem que seguir estritamente as regras, né? Aqui, ó, aqui é a última quebra de estrutura que ele faz. Aqui muda a característica do preço. Ele faz 2 tentativas falhadas, ó. Uma tentativa, 2 tentativas, toma uma posição aqui, faz aquele esqueminha do range. Observa onde está aqui, ó, a interseção desse range, ó. Vê se o mercado vai lá e ele vai. Ó. Tenta cruzar, tenta voltar lá, tenta quebrar a estrutura para seguir subindo aqui, ó. Não consegue. Aqui, ó. Que seria a quebra da estrutura para ele seguir. Imagina que tu não tá enxergando essa parte aqui, né? Tá enxergando só isso aqui, ó. Não tá enxergando aqui. Aqui tu não enxerga. Tu enxerga. Pode quebrar a estrutura e tocar ali reto, né? A tendência de alta, mas ele faz o contrário. E aí aqui o mais sensato é entrar nas 2 tentativas falhadas. Seria também o quê? Quebra da estrutura, né? Quebrou a estrutura da história. O problema é que aqui que tá a mudança de característica desse preço. É aqui que ele mudou. Até pode ter uma variação aqui. Mas aqui seria o mais certo. E aí ele entrega, volta. Sei não. Sei não. Não me agrada. Mas aí tá o range. Tinha um range grandão aí pra operar. Range do dia.
Aí se tu ajusta ele pra abertura, daria tipo isso aqui. No range do dia, mas difícil de operar esse cara aqui. Não é fácil não, brother. Não pensa que esse cara aqui é fácil não, porque não é. Eu vi ele subindo ali nos 20 mil ticks e eu falei, olha só que beleza, o índice entregando. Não. Esse afastamento da média aqui não me convence. Esse aqui sim, esse aqui não. Isso aqui não é afastamento convincente, por isso que ele faz isso aqui. É a violinada clássica aqui, afastamento lindo, aí toma, volta lá embaixo. Entra num range. Aqui onde ele tá não dá pra fazer nada, ele tá no meio do pagode. Aqui a ideia é operar pelas pontas, pra garantir. Aqui, ou pelo menos aqui, daí é a mesma história. Aqui embaixo, 2 tentativas falhadas. Sem problema. Pode vir na compra assim que não dá nada. Ver se ele faz o movimentinho dele. Lá em cima na venda, aí é outra história. Aí é papo outro chopp. Aí tem que ter muita atenção. Tem que vir em traps. Aqui ele vem 2 tentativas falhadas, pra tu ver como ele faz a violinada de uma hora pra outra, né? 2 tentativas falhadas. Aqui não teve. Cara, não teve nenhum sinal do negócio. Deixa eu ver se eu consigo ver. 2 tentativas falhadas só, né? Aqui o único parâmetro que tu pode ter, se tu usa a minha calculadora e sabe calcular o range do dia, o parâmetro que tu poderia ter é isso, né? Ele tá numa região de resistência fantástica, tu tem que entender que tu vai apostar isso aqui pra tentar um provável lucro disso aqui. E aí assim tu consegue entrar de uma maneira mais segura, senão não. Muito arriscado vender aqui. Mas funcionou. Mas eu esperaria uma venda com uma trap, lá no alto. Aqui, um stop aqui. E aí fica um pouquinho mais protegida a operação pra gente tentar fazer um movimento direcional e fazer uma entrada num ponto em que a gente tem menos risco. Principalmente quando entrar o volume financeiro e entendendo que isso aqui é uma região de resistência. É basicamente isso. E aí, para saber mais, aprenda o setup se você tiver interesse, tá bom? Se você acreditou que eu entreguei um conteúdo de valor, deixe seu like, cogite a possibilidade de se inscrever no canal, vem comigo nessa incrível aventura. Lembre-se que nós temos a Constituição de Trading, que é a nossa Bíblia, e a gente precisa seguir essa Bíblia, porque regras não são sugestões. Vem comigo. Eu faço análise e projeções de segunda a quinta, entrego horas à noite, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, e faço lives de segunda a sexta, das 9h55 até meio-dia e meio, aí, às vezes 1 hora, meio-dia, depende de como tá o mercado, de como ele entrega alguma coisa, eu tento fazer os movimentos ali, tá bom? Vem comigo nessa incrível aventura, vamos ficar milionários juntos, vamos aprender a operar em ticks, porque operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Tenha uma excelente noite, amanhã eu volto 9h55, tá bom? Tchau, tchau.